mundial na Hungria. A empresa também pagou na época, porque eles estavam, tipo, super apoiando ali, bacana, né? Legal, bacana. pô. Foi bem legal. E aí eu fui pra Hungria. Nossa, foi a minha primeira viagem internacional. Meu avô chorou muito. Ele, meu Deus, mas você não fala nada, você vai fazer o que lá? Ele não foi nem me levar no aeroporto. Ele chorou muito. Quem foi meu tio, assim. Ele só ficava chorando. Eu, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E aí eu fui. E fiquei em 30º, alguma coisa, sei lá. Não, mas antes eu competi na Sério? Expo. Competi na Expo São Paulo. Foi algumas semanas antes e eu fiquei em 5º. Nossa, foi horrível pra mim, porque eu tava vindo ganhando tudo. Sim. Fui pra Expo e fiquei em 5º. Então, e aí, só que eu tava muito magra, muito seca, assim, né? E aí eu fui e eu tinha um Mundial. Mundial da IFBB. Aqui Da é o- IFBB. As meninas na Hungria, assim, da Europa, gigantes, com musculatura e tudo, e eu magrela. E aí foi a primeira vez que eu tive a minha refeição livre, que a primeira vez que eu comi fora, porque eu saí da competição. E aí o Caio falou assim, você precisa comer alguma coisa mais pesada. E eu falei assim, tá. E aí eu convidei a academia toda pra ir comigo. Falei assim, não, precisa todo mundo comigo. E aí fui, e aí depois de 3 anos eu comi minha primeira pizza ali, depois de todo o problema que eu tive e tudo. E aí foi daí que eu vi, bom, eu posso comer, depois eu volto pra minha dieta, eu tô normal, não teve problema nenhum. E foi a partir daí que eu falei, não tem problema, sabe, comer às vezes. E aí eu fui pro Mundial, fiquei mal, voltei, e aí 2016, ia me preparar pro Arnold Classic High, porque você só podia ir pro Arnold Classic High se você tivesse ido pro Mundial ou pra Hungria, ou pro Sul-Americano. E eu fui por isso, independente da colocação, você podia ir pro Arnold Ohio. Me preparei, no meio da preparação, foi um off bem complicado assim, e aí o Panaim, ele entrou em contato comigo pra começar a me treinar e tudo. O Ricardo. O Ricardo Panaim. E aí eu saí do Caio e comecei a me preparar com o Ricardo. Só que ele me pegou ali no final de uma preparação, ele não pôde fazer muita coisa. Eu fui pro Arnold High, fiquei em 12º, todo mundo falou um monte de coisa. Mas ele mudou sua linha, estragou sua preparação. A gente ouviu muita coisa. E eu tinha o Arnold Brasil, eu falei, eu não quero ir. Aí eu falei, não quero ir pro Arnold Brasil, não vou. Assim, falta secar, falta ficar menor, tudo. E aí ele pegou e aí falou, não, vamos e tal. Tinha 3 semanas. Eu falei assim, não, eu não vou. Aí ele falou assim, então tá, não vai. Aí eu, não, eu vou. Falei, não, eu vou continuar a preparação e tudo. Aí continuei a preparação, fui pro Arnold Brasil. Aí eu ganhei o Arnold Brasil. Aí depois fui pro estadual de novo. Aí eu ganhei a Júnior, a Senior e o Overall no Rio de Janeiro. Aí eu fui pro brasileiro, ganhei o brasileiro. Mas eu falei, Panaim, depois do Arnold, já tinha ganhado o Arnold. O sonho da minha vida é ganhar o brasileiro. Foi o brasileiro em 2016 em São Paulo. Que foi o que o Rafa ganhou também, tudo. E aí eu ganhei a Junior, a Senior e o Overall lá Desculpa também. interromper, quando você ganhou o Arnold, tudo ser do Arnold, você não ganhou pro card? Não, porque no Arnold eu não ganhei o Overall, eu ganhei minha categoria. Você só ganhou a categoria. Eu ganhei a categoria. Você fez que nem o Rafa, então. No brasileiro foi a Junior, a Senior e a Overall. Quando eu ia competir em tudo também. Tinha todos, eu posso ir, eu vou. Aí eu ganhei a Junior, a Senior e a Overall. E pra mim, foi o brasileiro da biquíni mais disputado. Étila, Nayara, Carol Martins. Caramba. A Fê Duarte. Tinha, assim, foi a Kelly Cris na época, que assim, o nível pra mim foi o brasileiro mais top que teve, assim, na categoria biquíni. E aí eu ganhei. E depois eu fui pro Sul-Americano, ganhei o Sul-Americano, então eu já tinha um título internacional. Aí depois, eu não ganhei o overall, ganhei o Pajé fala que foi roubado esse Sul-Americano que puxaram pra lá. O Pajé tá na live, eu acho, aqui, hein? Tá? Ele conta essa sempre na história live. direto. Pajé tá na live. Ele fala, não, eu tenho que falar dessa história. Salve, Pajé. E aí porque ele tava arbitrando lá. E aí depois eu fui, aí depois ia até a Expo São Paulo. E aí, depois do Sul-Americano, me falaram, você pode virar o Pro. Você tem 2 títulos internacionais, você pode solicitar. Eu falei, eu não quero solicitar. Eu quero que aconteça da pessoa falar, eu em cima do palco, eles chegar e falar, você virou atleta profissional. Você mereceu virar atleta profissional. Eu não quero pedir pra virar atleta profissional. Eu quero, porque eu não quero pedir pra chegar lá e não ser minha hora. Você quer conquistar, né? Porque assim, aí eu vou estar realmente apta a competir no profissional. A ir pro próximo nível. Não falar, eu quero ir, pronto. Não. E aí eu falei, eu vou competir na Expo, porque aí a Expo virou a Expo South American, que foi também um campeonato internacional. E se você ganhasse o overall, você viraria Pro. E aí eu fui pra Expo, ganhei o overall, aí eu ganhei o profissional, tudo. Eu tinha 19 anos. E aí eu estreiei no profissional no outro ano, em 2017. 2017, em julho.
Aí começou a minha carreira no profissional. Só que nesse meio tempo... Nossa, mas precoce, hein, mano? Não, mas foi tudo muito rápido. É. 2 Você tava anos. 2013 com bulimia, 2015 competindo, 2017 profissional. É. Muito rápido. Uma janela precoce. muito... E 2019 Miss Olímpia. Olha essa timeline. Eita. Que absurda, meu. E aí, em 2017, eu também troquei de patrocinador na época, porque eu tava com a Procorps, mas não tinha contrato nem nada, né? E aí eu Era falei só pra um eles, vamos apoio assinar mesmo. um contrato pra ficar tudo certinho, pra eu ter mais segurança também. Se precisar de uma Sim. competição, é certeza que vocês vão me ajudar. Eles falaram, não precisa e tal. E aí, nisso, a Probiótica chegou. Aí a Probiótica falou comigo e tudo. Aí, na época, eu comecei ali com eles. E aí eu fiquei... Aí eu fui pro... Aí eu comecei no profissional, aí eu fui. Só que eu pensei, o Rafa falou assim, Isa, no profissional, ou você se dá muito bem, ou você some. Aí eu falei, meu Deus. Tem essa, né? Ele falou, essa é ou você outro vai nível. chegar e vai Mas ganhar, ou acontece você vai isso, sumir. né? Começa Tem do gente que zero, vira praticamente. pro meu, E na época não desaparece. tinha competição profissional no Brasil. E assim, você tinha que aparecer. Ele falou assim, você gosta... Ele ficou com muito medo, porque ele falou, você gosta muito de competir. Eu tenho medo de você cair em uma depressão, porque você gosta de competir. E não tem campeonato no Brasil. E o meu contrato dava 2 competições internacionais. Mas 2 competições internacionais é pouco. Porque você tem que aparecer, você tem que ser vista. E aí, o que eu combinei foi o seguinte. Eu vou pra uma competição, só que dessa competição eu faço 2. É uma viagem para os Estados Unidos. Então, tem Entendi. 2 viagens para os Estados Unidos. Então, eu ia, pegava 2 competições, voltava. E aí, eu fui... Só que aí a primeira não foi bem assim, né? Primeiro eu peguei Canadá, Vancouver. E depois peguei... Depois foi em Washington. Depois foi Washington. Aí eu fiz essas 2 competições, que foi o Baltimore Pro. Aí fui pro Vancouver, fiquei em 8º na estreia. E aí eu fiquei, eu queria top 5, né? Ali, pelo menos o primeiro confronto. Aí fui pra Baltimore, que foi minha segunda competição na semana seguinte. E aí eu fiquei em 5º. E aí foi meu primeiro confronto. E aí eu já me senti vista pelos árbitros. E aí voltei pro Brasil e na outra semana eu fui de novo pra Los Angeles. Não, na outra semana eu fui pra Flórida. Aí eu fiz 2 competições na Flórida. E aí eu fiz uma, e aí... Na Flórida? Na Flórida. Aí eu fiz uma, fiquei em 14º. Pra mim foi assim... Fui em 8º, 5º, 14º. Do Pra nada, mim foi né? assim... Foi muito... Nossa, fiquei muito mal. E eu tinha o Tampa, que era na semana seguinte. E na verdade foi domingo e o Tampa era na sexta. E eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei... Foi a primeira vez que pedi feedback pro árbitro. Não falava inglês nem nada, mas aí tinha uma moça lá, uma brasileira, Zuleika, que era a árbitra do Amador. E ela falou assim, Isa, você tem que pedir um feedback e tudo. Aí a gente esperou a competição acabar. Ela foi comigo até o árbitro, Tim Gardner, na época. E aí ele pegou e falou, olha, você precisa secar um pouquinho. E eu falei, Panaí, a gente precisa secar. A gente tem Tampa, independente... Eu quero ficar melhor do que 14º. 9º, 8º, mas melhor que 14º. Eu falei assim... E foi uma fase que eu tava ali... Tipo, tinha 5 dias pra competir, tinha ficado mal. Vim de uma sequência boa, né? Porque fui melhorando, aí fiquei mal. E eu tinha 5 dias pra ir pra Tampa. E o Panaí não queria que fosse pra Tampa. Ele... Isa, é um campeonato muito grande. Se você quiser desistir, volta. A gente fala com o patrocinador, ele vai entender. E aí eu peguei e falei, nossa, e agora? Eu falei, não, já tô aqui, eu vou ir, independente do resultado, eu vou fazer o meu melhor. Fui pra Tampa, era a comemoração de 30 anos. Então foi a primeira vez que eu vi ali a Sandy, o Steve, os árbitros do Olímpia. E quando eu subi no palco, eu lembro que no backstage eu vi a Janet pela primeira vez. Nossa, eu mega fã, né? E eu tentando falar, eu sou sua fã, eu não falava inglês. E ela ficava assim, what? Aí eu... fã, e tipo, tentando falar alguma coisa. E ela não entendendo nada. Aí eu quis chorar naquele momento, porque eu falei, eu não consigo nem falar pra pessoa que eu sou fã dela. Não, foi horrível. Eu falei, eu acho que ela tá pensando que eu tô, sei lá, falando alguma coisa mal, não sei. E aí eu lembro que eu subi no palco e a Sandy, ela não parava de comentar comigo com o Tyler. Tava ali o Tyler, o Steve tava do outro lado. E ela não parava de comentar. E eu olhar assim, comentar e sorrir, eu falando, isso é bom, né? E aí eu fiquei no primeiro confronto e eu desci das prévias para Isa, você ganhou. Eu falei assim, não sei. Caramba. Ele falou assim, Isa, você tá ali no meio. Mas tinha 7 meninos. Aí você tá no meio. Eu falei, mas não dá pra... Eu falei, não, terceiro, assim, mas... Aí eu falei, mas já tô feliz, é Tampa. E assim, era a minha última competição nos Estados Unidos, porque depois eu não tinha mais passagem para aquele ano, só ia voltar em 2018. E era o último campeonato que ela ficava pro Olímpia. E eu ganhei Tampa. Foi meu primeiro campeonato profissional. Foi uma sequência de 1 mês competindo.
E eu ganhei tampa com a Sandy, a árbitra do Olímpia. E com a Janet lá, a Janet já era famosa. Já era Então, atleta. isso dá um respaldo de pau. muito maior ainda. Sim. Pra você chegar no Olímpia, muito mais cotada, né? Foi. E assim, pelo menos a árbitra que vai estar no Olímpia me conhece. E foi uma coisa muito incrível, assim, porque eu vi o 14º, com a Sandy me arbitrando e sabe, foi o último campeonato do ano que classificava pro Olímpia. E depois eu não ia mais voltar para os Estados Unidos. Aí eu voltei para competir no Olímpia. Aí o primeiro ano eu fiquei em 9º no Olímpia. E aí voltei pro Brasil e aí eu ganhei mais 2 passagens, né? Aí fui pra Califórnia em novembro. Aí esse ano eu fiz 4, 5, 6, 7 competições. Nossa. De junho até novembro. Caramba. Aí eu fiz 2 competições em novembro. Fui pra Los Angeles. Aí eu competi no Ferrigno. Fiquei em segundo por um ponto. Eu ganhei as prévias e perdi as finais. Depois olhando a súmula. E aí, olha o poder da palavra. Eu peguei, depois das prévias, eu peguei e falei assim, nossa, aí eu pensando que tinha ficado em segunda, eu podia mudar a posição. Aí chegou nos finais, fiquei em segunda. E depois eu fui olhar a súmula, eu tinha ganhado as prévias. Eu falei, meu Putz. Deus, nunca mais eu falo nada. Cuidado com o que pede.